O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá, minha gente! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sinto que Lá Vem História, esse podcast, videocast, que é do Laboratório Inteligência de Vida, nosso programa socioemocional que é referência no Brasil e que a gente tem um prazer de desdobrar não só para os alunos e alunas e para os professores e professoras, mas também para as famílias, que é quem a gente quer trocar aqui, principalmente. Hoje, eu, Renata e Joana, minha companheira, parceira de trabalho, estamos aqui para falar de um tema que dificilmente a gente vê sendo conversado por espaços ali da educação e que falam de maternagem, de paternidade, né, de cuidados familiares, porque muita gente ou tem algum tipo de medo, tabu, preconceito, ou acha que esse assunto ele só diz respeito a quem vive diretamente isso, né? E hoje a gente quer trazer esse tema, que é o tema da adoção, para a nossa roda de conversa. E a gente pensou muito, né, quando a gente estava elaborando essa lista de pessoas e temas que iam estar presentes nessa temporada, e a gente entende o quanto trazer para essa roda é mostrar o quanto pra gente, enquanto Live, e, né, assim, pra gente pessoalmente, é chamar responsabilidade, né, e a conversa para todas as famílias, né? E que bom que a gente conseguiu garantir, que bom que hoje a gente tem uma convidada muito especial pra gente, a Aline Santana, que tá aqui com a gente. A Aline, como vocês sabem, a gente gosta de apresentar como era como aluna. Ela tava contando pra gente que ela era aquela que a mãe era chamada na escola e falava assim: ela é ótima, mas é conversadeira, não para de falar, entendeu? Faz conversinha paralela, né? Então todos os professores conheciam ela, não só por ela ser uma boa aluna, mas também por ela não parar de falar. E diz ela que Miguel, filho dela, é uma mini Aline, né? Então também é faladeiro a beça. Mas contando um pouco da trajetória profissional, é curioso, e a gente vai te perguntar isso também, que a sua trajetória profissional começou distante, né, nesse mundo Muito. da adoção. Você era analista de sistemas, e aí depois você resolveu fazer a psicologia, e justamente porque você queria entender e falar mais sobre o tema da adoção. Então é muito interessante porque, né, assim, você já vai para o campo da psicologia com esse interesse específico. Hoje a Aline é psicóloga, traumaterapeuta e especialista em adoção. Então, muito bem-vinda. Obrigada por ter topado o nosso convite. Que bom ter você nessa mesa. E, além de dar um oi, conta um pouco pra gente, assim, como que foi virar psicóloga, por que esse tema passou a ser um tema de interesse seu e a sua escolha profissional acabou sendo conduzida também a partir desse seu desejo. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E é bem interessante que isso deixa todo mundo curioso, né? Por que ela virou psicóloga, minha gente? Pois bem, ao longo da minha vida, assim, durante a minha infância e adolescência, então a minha família sempre teve o costume e, assim, são valores passados da gente sempre fazer alguns trabalhos sociais, e então eu visitava muitos orfanatos, o que chamava na época. Mas, naquele momento, aquilo não me despertava nada como profissão. Segui minha vida, fiz o meu vestibular, cursei, fiz a carreira em tecnologia de informação. E chegando ali por volta dos 30 anos, eu pensei, eu acho que esse trabalho não me deixa fazer muita coisa pelo mundo. Né? Eu amo a tecnologia, ainda uso ela para muita coisa. E aí, naquele momento, eu disse, eu quero trabalhar em favor dessas crianças. E aí eu fiz uma formação em psicanálise, como eu já tinha um curso superior. E depois eu vi que não era só isso, eu entrei na psicologia. E aí eu já estava direcionando tudo para a adoção, né? Então eu fui fazendo, já entrei na faculdade de psicologia sabendo que quando eu saísse de lá, era o trabalho com adoção que eu queria fazer. Então eu fui formatando isso ao longo dos 5 anos de curso e cá estou, né? Me tornei psicóloga para trabalhar com adoção. Que maravilha. E aí, a gente, pensando nesse tema, Aline, pra gente começar já a adentrar um pouquinho mais sobre,
acho que uma das primeiras coisas que se fala, se questiona, se pergunta, e que você traz no seu livro, né, que chama Desde Já, se conta, né? Acho que é um dos temas centrais da adoção, se conta, como conta e quando conta para a criança que foi adotada. Então, para a gente começar a aquecer esse papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, importante. Essa é uma dúvida muito comum. Porque isso para as pessoas que adotam bebê, né? Porque aí eles estão ali, e aí, será que eu falo da história? Será que eu não falo? Todo mundo tem direito a saber a sua história. E essa dúvida vem muito, assim, paira muito nas pessoas, porque é como se aquele bebê não tivesse memória. Ele não tem memória, foi adotado com um dia na maternidade. Mas tem, porque dentro da barriga já existem ali os sensórios, né? As questões sensoriais desenvolvendo. Então, ele traz alguma história, ele traz uma memória sensorial. E quando ele nasce, já existe aquele trauma do nascimento, porque ele é separado da única coisa familiar que ele tem. Então, de alguma forma, aquele sentimento ainda ronda ali. Então, essa criança, ela merece ouvir a sua história, saber a sua história. E isso pode ser falado de uma forma muito natural. As pessoas têm assim a dúvida, mas eu vou contar como? Eu vou dizer que alguém deixou, que alguém falou. Eu digo, vai conversando sobre adoção, vai falando, vai contando história, tem vários livros, tem livros para várias idades, e você pode ir contando, pode ir falando. A palavra adoção não precisa nem aparecer nesse primeiro momento. Mas, quando essa criança souber o que é ser adotada, ela já vai saber o significado, por outras palavras, há muito tempo. Então, vai contando, chegou, o dia que eu fui te buscar, vai contando a história, porque assim ela vai internalizando e no dia, à medida em que ela vai ganhando maturidade cognitiva, ela vai juntando as peças e em algum momento ela vai entender como ela chegou naquela família, que é uma forma diferente, mas não significa que seja pior nem melhor do que a via biológica. Pior seria, por exemplo, se não contar e aí de repente mais velho contar uma coisa diferente do que estava sendo contado anteriormente. Exatamente. Né? Ou até a criança descobrir por alguma outra via, né? Isso. Assim, que ouviu uma conversa paralela ou alguma Alguém coisa. E aí sempre pode fala. Exato. Mas Pode quando ser você fala verdade. de contar, que a gente tá falando de contar, né, do fato da adoção ter acontecido. Aí você fala da questão do bebê. Isso. Mas quando a criança é mais velha, às vezes pode haver uma tendência, né, dependendo da família, de querer também um pouco apagar e esquecer a história anterior. Até porque às vezes a história também pode ser pesada, né? Mas nem toda história é só pesada, né? Também tem isso. E aí, assim, né? Conta-se, fala-se, é importante falar dessa história prévia da criança, principalmente quando a criança já é mais velha. É importante relembrar essas histórias. Olha, aí a gente tem alguns pontos que a gente pode observar, né? O primeiro ponto em relação à família, que ela não deve querer apagar a história da criança, mas também não insistir para que ela fale e conte aquilo o tempo inteiro. Porque pode ser uma história muito traumática, geralmente é. E para aquela criança, naquele momento, falar sobre aquela história pode ser reviver o trauma ali na Vera, o que aconteceu. Então, talvez ela não tenha ainda uma base emocional para poder contar o que aconteceu da forma com que aconteceu. Então, a família, ela sabe o histórico, ela leu ali o processo. É importante que ela saiba sobre isso, porque comportamentos e sentimentos podem ter relação com essa história e que ela deixe a criança ou adolescente muito à vontade para que quando ele comece a falar alguma coisa, ele tenha aquele acolhimento e não fale dessa história porque essa história é ruim. Não, eu preciso estar preparada para ouvir a história dessa criança, do jeito que ele conta, da forma com que ele dá conta. Então, assim, nem é exigir que ele conte, que ele fale, e nem fingir que a história não existe. Né? Você falou em algum momento, Aline, sobre a gente já olhar, e até trouxe também na introdução, né, que a gente já olhar muitas vezes, né, socialmente a adoção como um tema tabu, né? E a gente entende que também tem outras palavras, tem outra... tudo isso pode ser visto como um tabu, né? Não só a palavra em si, mas todo o processo, assim.
Como que é esse trabalho seu como psicóloga e acompanhando essas famílias e, inclusive, né, com o nosso desejo de responsabilizar mais gente desse processo de tirar um pouco, né, esse lugar de tabu desse tema socialmente, né? Como que a gente incentiva que a gente possa falar mais sobre isso, tenha menos medo de tocar nesse assunto, né? Sim, eu acredito que a adoção ela vem como um tabu na sociedade pela supervalorização dos vínculos sanguíneos, né? Então as pessoas entendem que, não, o amor é uma coisa assim que vem no sangue. Você apareceu ali, olhou, tem o mesmo sangue, tá tudo ótimo. Então o amor já nasceu. Na verdade, isso é construído, né? Todo amor é construído. E você pode construir esse amor com qualquer pessoa. E por que não com uma criança que chega por via da adoção? Porque a gente fala de construção de laços tardios, digamos assim, quando somos adultos, adolescentes, com várias outras pessoas. Quantos amigos a gente tem que consideramos irmãos? E por que quando a gente fala de relação pai-filho, mãe-filho, a gente precisa só se basear no laço sanguíneo? Então, esse é um dos primeiros tabus, né? Que é aquela coisa do laço sanguíneo. E outra questão é a questão da personalidade. É como se a personalidade da criança se formasse até os 7 anos. Nem o nosso cérebro está todo maduro até os 7 anos. Dura aí até uns 25. Então, a gente tem muita coisa para desenvolver. As pessoas têm medo, acham que a criança vem com alguma questão, porque se ela teve pais que, por algum motivo, cometeram alguma negligência, violência, aquilo é genético. Então, ela vai cometer alguma coisa, alguma violência, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, se baseia também em histórias passadas. Então, antigamente, você trouxe aí, né, o tabu contar ou não contar. Então, assim, antigamente, antes do ECA, as adoções eram feitas, enfim, alguém dava o filho e alguém registrava como seu. A pessoa só sabia com 30 anos, com 16 anos, enfim, com a idade bem mais avançada. E aí as pessoas falam assim, mas as pessoas que são adotadas são ingratas, porque elas vão embora, elas se viram, se revoltam. Mas assim, vamos pensar que se hoje, na idade que a gente tem, a gente descobrisse que a nossa vida não foi uma verdade como contaram, acho que qualquer um vai ficar um pouco desnorteado. Então, algumas adoções, as pessoas acreditam que, assim, vai ser ruim, as pessoas vão ser ingratas, porque elas se baseiam nesses exemplos de antes. E não se abrem, muitas vezes, para que expliquemos o porquê algumas coisas acontecem, porquê alguns comportamentos acontecem. Então, acho que quanto mais informações a gente puder dar para as pessoas, desmistificar muita coisa, preconceito, eu acho que a gente consegue falar cada vez mais de adoção sem esses tabus. Até porque, assim, essa coisa de ir embora independe de ser, né, de ter uma relação de adoção ou não, né? Sim. Quantos jovens aí também não se desvinculam da sua família nuclear para viver sua vida, né? Sim. E acho que uma das grandes questões, acho que se põe nessa relação de adoção é quando você falou a criança é ingrata, né? Como se a família que adotasse, ela criasse aí uma relação com a criança que ela deveria ser agradecida, como se fosse um favor que estivessem fazendo para ela. E isso por si só já seria o fator principal de se criar um vínculo afetivo, né? Acho que isso, então, fica um pouco aqui a nossa dúvida, Aline, de que cuidados ter na hora da criação desse vínculo. Porque você mesma colocou, né? A criança está ali numa situação para adoção, então alguma questão de abandono foi dada, né, para essa criança, que não deixa de ser uma violência, né? Pode ter passado por alguma situação de violência física, mas também não, mas o abandono por si só já pode ser uma marca, né, considerado uma violência. Como fazer para que os vínculos sejam criados dentro desse contexto, mas sem essa expectativa de que a criança precisa necessariamente ficar agradecendo essa família por ter tirado ela de um processo ali de
de alguma casa de acolhimento e tudo mais. Uhum. Esse viés de ingratidão, né? É como se tá ali muito próximo da questão da caridade, que também as pessoas olham. Ai, adoção é uma caridade. Então, quando você fala que Essa vai pessoa adotar, é tão boa, né? ai, que pessoa maravilhosa, vai pro céu. Merece um troféu, né? Por ter Merece. feito aquilo. Quando, na verdade, tem pessoas ali querendo ser pais e uma criança querendo ser filha. Que a gente espera, assim... a gente esperava que ela não precisasse passar por tudo que ela passou para estar ali para ser adotada, né? A gente queria que, assim, ela fosse adotada por outras circunstâncias e não porque passou por alguma violência, mas, de fato, a maioria passou. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque essa criança que já foi rejeitada, às vezes não só uma, mas 2, 3 vezes, né? Já, assim, idas e vindas, eu preciso ter um cuidado muito maior. Por isso eu preciso entender que a adoção é diferente. Tem muitas pessoas que têm o discurso, não, é tudo igual, filho é filho. Ok, filho é filho, mas a via é diferente, a história é diferente, então tem particularidades. E é nessa particularidade que eu preciso prestar atenção para criar esse vínculo, né? Para me vincular a essa criança, porque ela vai estar ali, ela foi rejeitada várias outras vezes, e ela não vai confiar em você logo de primeira. Então ela vai ali desconfiar, ela vai te testar. Ela vai fazer as piores coisas pra testar se você, depois de tudo aquilo que você viu dela, ela merece acreditar em você. Porque os primeiros adultos que deveriam cuidar dela, não cuidaram, né? Ou violentaram, ou negligenciaram. E aí outros adultos que vieram também podem ter feito a mesma coisa. Então, às vezes não é diretamente com você, não é pessoal. É o que você representa naquela relação. Você às vezes está representando uma figura que foi muito violentadora. Então, para aquela criança confiar de novo naquele adulto, ela vai precisar de tempo. Ela vai precisar de garantia de que ela não vai embora, de garantia de que você ama, de que aquele lugar é um lugar seguro, porque, ok, para nós aqui adultos, né, adotamos uma criança, ela está segura. Mas até ela se sentir segura, é um processo psicológico que muitas vezes precisa de profissional, precisa de pais muito preparados, né, porque a parentalidade, ela já gera sentimentos diversos, e numa adoção, você tem 2 histórias que podem se encontrar. E essas histórias podem despertar diversos gatilhos. E aí um trabalho de autoconhecimento dos pais e um apoio profissional para essa criança vai fazer com que esse vínculo se estabeleça de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais tranquila. Você trouxe, né, Aline, sobre essa questão da caridade, né? E eu acho que é importante reforçar, porque também tem esse lugar, né, assim, da gente... E aí depois você trouxe o quanto essa criança pode testar, pode, né, esgarçar alguns limites que essa família, que ela chega, né, dá pra ela. E aí, às vezes, a sensação, né, que a gente escuta é como se essa família ficasse insatisfeita, tipo, já não foi suficiente eu te tirar desse cenário, sabe? Assim, você deveria estar grato a mim por ter feito, né, assim, te tirado de um cenário muito ruim. Então, eu não deveria estar passando por isso, né? E o quão importante... Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo também, né? Que as famílias que escolhem adotar passam. E por que ele hoje, né? Ele é alongado. Ele já não é mais como era antigamente, né? Então, deixa eu pegar uma criança aqui, a gente não tem registro. Por que ele é alongado? Por que isso é importante para a construção? Não só... né, desse vínculo entre as 2 partes, porque tem algum momento que esse vínculo começa a acontecer ainda durante o processo, mas também para entender de onde vem o desejo dessa família, né? Assim, se isso é uma necessidade narcísica, né, também, porque, de novo, vai nesse lugar da caridade. Então, eu queria te escutar um pouco como ele é e por que você... atuando como psicóloga, entende a importância de cada fase desse processo. Isso. Hoje a gente tem uma reclamação geral que é muito burocrático, demora demais. Mas esse tempo é importante, né? A gente precisa entender que essa criança, ela passou por muitas coisas, ela está sob a tutela do Estado, e o Estado precisa garantir que aquela família que está se candidatando para ser pai e mãe, enfim, dessa criança, ela precisa
dar conta do que aquela criança, né, necessita, se ela consegue resolver as demandas daquela criança, porque a gente procura uma família para aquela criança, e não o contrário. A gente não tem um processo de adoção para assim, não, vamos distribuir filhos aqui para quem precisa. Não, a gente precisa distribuir famílias para crianças que precisam. Então, esse processo precisa cumprir etapas. E essa etapa é muito importante, a etapa de saber qual é essa motivação. Qual é a expectativa? Porque eu não posso chegar simplesmente assim, eu tô com vontade de adotar, eu quero um filho, agora eu tô vivendo um luto, acabei de perder um filho, vou ali que eu vou adotar. Não é que a pessoa que não pode gerar, ou que, assim, perdeu seu filho por alguma circunstância, ela não possa adotar. Ela pode, contanto que ela viva o luto daquilo que ela não pôde. Porque a criança, ela não pode chegar substituindo nada. Eu não posso chegar, a criança não pode chegar tendo uma carga já de substituir alguma coisa ou alguém, ou cumprir alguma tarefa que não é tarefa dela. Ela tá ali pra ser filha. E não para segurar casamento, para substituir o filho que não veio. Então, essa pra cuidar de alguém que tá cuidar de alguém, né? Pra pessoa não morrer sozinha. Sim. Então, ela assim, ela precisa, a pessoa tá ali. Se tem processo de entrevista, de curso, de avaliação psicossocial, aquilo precisa ser cumprido. Para que aquela equipe verifique se aquela família está apta para receber aquela criança. E aí tem aquela reclamação, mas tá testando se eu posso ser pai e mãe? Lógico. Porque aquela criança tem particularidades. E vocês precisam entender quais são ali as nuances da adoção, quais são as questões. Então, precisa fazer curso, precisa se habilitar, precisa passar por processo ativo de aprendizagem, etc. Então, é muito importante que isso aconteça. E é uma conquista, né? Lembrar que a gente tem o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma garantia ali, pelo menos, né? Tem um rol ali de direitos que a criança tem, e a proteção, né? O acesso à saúde, educação, são alguns desses direitos, e a gente precisa garantir que eles estejam sendo cumpridos. Então, não colocar a criança em risco, porque a gente não sabe que a pessoa fala, mas eu sou do bem, sim, né? Eu sou uma pessoa boa. A gente não sabe, né? Você colocaria uma outra criança ali na mão de desconhecidos? Não colocaria. E é isso que o Estado está fazendo, né? E aí, Aline, pensando nisso, assim, acho que tem as expectativas de vocês. Bom, que família é essa que a gente vai oferecer para a criança? As famílias chegam com muita expectativa. Eu quero uma criança assim, assado. Isso faz parte do processo, ou isso não deveria acontecer? Como é que você vê isso, assim? Elas chegam. Algumas chegam com muitas expectativas, assim, muito... Todo mundo tem expectativa. Mas algumas chegam com a expectativa muito longe da realidade, que a gente chama de tá idealizando muito o processo de adoção. Eu já tive pessoas que me procuraram para fazer processo de pré-adoção, né? Vamos falar da expectativa, da motivação. E quando eu falei a real da adoção, eles disseram que não era bem aquilo que eles pensavam. E desistiram da adoção. No primeiro momento, foi lá no início da carreira, né? Eu falei assim, meu Deus, tô fazendo um trabalho errado. Aí depois eu pensei, não, tá certo. Porque se desistiu agora, é o momento certo. Exato. Você não tem que convencer as pessoas, você tem que ver se elas querem realmente, Foi né? nesse dia que eu aprendi isso. Meu trabalho não é convencer ninguém a adotar. É, na verdade, fazer com que as pessoas tenham a real da sua motivação. Se é aquilo mesmo. Porque, assim, eu conheço o que tá lá. Eu tô vendo que as pessoas que estão aqui fora não têm a real noção do que essas crianças passam. Então, meu trabalho é colocar essa realidade, né, junto com a expectativa deles. Pra que eles tenham ali uma ideia de que, assim, nossa... Não era bem como eu imaginava. Então, assim, a gente já imaginava isso e a gente tá preparado para isso. Então, a gente vai seguir em frente. Então, é importante que isso aconteça, né? Para que... Aline, não, você tá falando disso, eu imagino, eu até quero te ouvir se o que eu tô pensando faz sentido, que eu acho que uma das grandes... Eu imagino que duas coisas são muito preocupantes, assim, quando essas famílias estão no processo. A saúde, né? Eu acho que isso eu ouço, né, quando acompanho pessoas que estão no processo de, obviamente, você quer a criança mais saudável possível, porque isso dá medo na gente, né, acho que dá medo, eu tô aqui
gestando uma criança e me dá medo saber se ela vai ser uma criança saudável, assim como uma criança que você vai adotar, você também tem, apesar de nenhuma das duas você ter garantia nenhuma, né? Mas além disso, eu acho que a gente volta nessa questão do trauma, né? Assim, de que história é essa que essa criança traz consigo, seja ela uma história que essa criança consegue verbalizar e contar, ou essa história que tá no corpo, e que seja porque a criança foi adotada muito cedo ou porque ela ainda não conseguia elaborar tudo aquilo, mas ela não deixou de viver, né? E aí, como que costuma ser o seu acolhimento e o trabalho desses grupos, né, de acolhimento com as famílias nesse sentido, assim, de dar condição para que essas questões e esses medos sejam colocados na mesa, que sejam acolhidos, e como que isso é a longo prazo, assim, né? O que é proposto para essas famílias para que elas sigam sendo acolhidas? Porque, como você falou, às vezes essa história ela não vai aparecer na primeira semana que a criança chega, né, numa nova família, mas ela pode aparecer muito mais para frente, e a gente tem que estar sempre ali, de alguma forma, com uma presença de coletivo. Então eu queria te ouvir um pouco, assim, desse processo e desse pós, né? Porque eu acho que é isso, é lembrar que não acaba quando essa criança chega nessa casa, né? E acho que também, pensando numa complexidade, pra colocar mais caldo aí nesse caldeirão, que é isso, né? Provavelmente é uma história ali de abandono, de dor, tem a grande maioria, a gente entende, né, que tem histórias que podem ter sido traumatizantes, não necessariamente porque viveu isso se transforma em algo traumático para a criança, depende muito de como ela vai conseguir ou não elaborar tudo aquilo. E justamente por isso, né, não é porque ela teve essa história que isso vai repercutir num trauma. Então, eu acho que existe uma delicadeza aí, de respeitar essa história, mas ao mesmo tempo não colocar tudo no balaio dessa história. Porque, assim, eu atendia na saúde pública, atendi durante 10 anos. E quando eu recebi uma família cuja criança era, né, uma criança adotiva, a mãe, ou o pai, ou o cuidador, né, ali da criança, falava, tá com algum problema, porque é adotada. Né? Então já colocava na conta disso. Então você já espera da criança que ela haja de alguma forma, porque ela vai ter um problema, ela vai apresentar um problema porque ela já tem esse histórico. Então, como é que fica esse meio termo, né? Que é o que a Joana trouxe. Cuidar, sim, de uma história que é marcada e pode ter consequências reais, concretas, né? Materializadas ali no dia a dia da criança ao longo dos anos, mas como também não colocar tudo na conta disso e olhar também para as relações presentes, atuais, né? Exatamente, é muito importante isso, porque tendem a colocar tudo na conta da adoção, né? Mas aí é uma coisa que é importante falar, que a adoção não é patologia. Eu não posso dizer assim, não, acontece isso porque é adotado. Não posso colocar tudo nessa conta. E aí, a gente pode falar o seguinte, a criança, mais importante do que saber qual é o trauma que a criança passou, é saber o que aconteceu depois desse trauma. Quem que ela teve de apoio, ela continuou vivendo aquilo, pra onde ela foi, porque isso conta muito, né? E esses pais precisam ter esse entendimento. Então, geralmente é um trabalho de o que foi que aconteceu na história, qual foi a idade que essa criança tinha, porque isso diz muito, né, do que ela pode elaborar ou não. E aí eu preparo esses pais para possíveis questões que possam acontecer, mas a gente vai ali observando e eu vou munindo ele de como eles vão trabalhar com aquilo, né, o que eles precisam fazer. O primeiro ponto essa criança precisa se sentir segura. Então vocês seguem ali, cria um ambiente seguro. O que é criar um ambiente seguro? Previsibilidade para essa criança, rotina, até que ela se estabeleça seguramente naquela casa. E aí sim, depois dessa segurança, a gente começa a ver o que é que fica dos comportamentos que ela tinha. Porque às vezes as crianças vêm da instituição com alguns rótulos, e aí falou, né, das doenças saudáveis e tal. Os sinais e os sintomas e as consequências, na verdade, os comportamentos dela
do trauma, de consequência do trauma, eles podem muito parecer sinais e sintomas de alguns transtornos. TDAH, TOD, autismo, etc. E o que eu falo para os pais? Eu digo assim, olha, você chega com essa criança, espera em 6 meses, estabelece esse espaço seguro, que aí a gente vai ver o que é que fica desse comportamento. O que é que fica dessas questões que ela traz. Aí sim a gente vai trabalhar e ver se tem alguma questão ou não, ou se é uma consequência, se às vezes é falta de estímulo. Então a gente vai trabalhando ali, caso a caso. Cada criança que chega no consultório, cada criança que a gente atende em grupo de apoio, pai, mãe, é um caso. Não dá para poder dizer assim, ó, toda criança que passou por violência sexual, por exemplo, ela vai ter determinado comportamento. Não é tão direto. Tem ali um conjunto de coisas que ela pode apresentar, mas cada caso vai ser um caso, porque cada criança vai reagir de uma forma. Então, esses pais, eles precisam ser orientados caso a caso. Né? Cada criança, como é que eles conseguem lidar com aquilo, e a gente vai munindo eles de ferramenta, estratégia, até para não colocar a conta toda na adoção. Porque tem casos, por exemplo, já chegou caso para mim que a criança foi adotada bebê, aí tava com 12 anos, mas é por conta da adoção. Eu digo assim, olha, não é tudo assim não, porque ela passou mais tempo na família adotiva do que fora dela. Então, a gente precisa contar isso também. Sem contar que a adolescência também pode remontar algumas coisas da infância. Então, na adolescência, algumas questões de identidade, pertencimento, elas podem ficar mais latentes por conta da fase e por conta de um histórico. Mas aí dizer que todo comportamento tá dentro do saco da adoção, aí não. Não, Aline, você foi falando, eu fui pensando o quanto você reforçou, assim, na sua fala sobre esse lugar terapêutico, né, de acompanhamento, tanto da própria criança quanto da família e tudo mais. E aí eu queria que você não só ampliasse um pouco mais sobre isso, assim, dentro desses coletivos, como de famílias que estão passando pelo processo, não são processos iguais, você reforçou isso, cada história é uma história, mas que em alguma medida podem ter emoções, sentimentos e dúvidas e receios comuns, então é sempre importante a gente, né, se encontrar com esses grupos. Acho que a gente fala, né, assim, existem muitos grupos que são de mulheres, por que de mulheres, né, porque a gente passa por situações, então assim, eu entendo que existe, mas como ampliando um pouco e dando até a motivação de por que a gente escolheu fazer esse episódio também, né, além do tema ser importante, como é que pode ser essa rede de apoio para além das famílias, que são famílias que também estão passando pelo processo de adoção, assim, sabe? Como que as pessoas que já são rede de apoio e que já estão próximas dessa família que escolheu passar pelo processo pode acompanhar e estar junto para a gente não entender que é um tema que só se conversa quando eu tô nesse nicho, né? Sim. Como eu transbordo esse tema para outros ambientes e como que a gente, como família, outras famílias e companheiros conseguem ser acolhedores com essas famílias que estão passando pelo processo. Maravilha. É um assunto que realmente não pode ficar só entre a gente. Entre a gente, porque eu tô nesse meio aí. A gente precisa falar disso em qualquer lugar. Então, se eu tenho um filho, se eu tenho uma família formada pela via exclusivamente biológica, eu vou falar que existem crianças que nascem e ficam na sua família e que existem crianças que não. Então, as crianças, elas já vão crescer entendendo que existem várias formas da criança chegar numa família. Então, se a gente faz isso através das crianças, a gente já começa a mudar a cabeça de uma nova geração. Se a gente tem pessoas, né, e a gente consegue falar com essas pessoas, então assim, a gente tá aqui, quem tá ouvindo esse podcast, quem tá assistindo, vai ouvir informações e vai passar essa informação para outras pessoas, para olha, a pessoa fala, e tal coisa de adoção, não foi assim, eu ouvi em tal lugar, como é que funciona, como é que as coisas são, então não é bem como a gente pensava, né, não é tal preconceito. Um outro espaço que é importantíssimo, escola. As escolas precisam entender que existem famílias formadas por adoção. E, inclusive, adaptar algumas questões pedagógicas, entendendo que nem toda criança tem uma foto da mãe grávida. Que nem toda criança vai conseguir fazer árvore genealógica. Posso abrir um parênteses em relação a isso, Aline? E eu acho que é importante a gente reforçar que que esse tema não apareça só quando tem uma criança
que não é, né, tipo, que é uma criança Exato. adotada dentro da sala de aula. Porque senão isso fica restrito, tipo, só aquele grupo de pessoas que conviveram com aquela criança. E a gente entender que o nosso papel como educador e como escola é trazer A diversidade, esse né? assunto, independente de ter uma criança na sala de aula ou não. Então, isso ser colocado como uma questão é importante para que as crianças aprendam sobre. Porque em algum momento elas vão conhecer alguém. Isso não vira, né, assim, um bicho de 7 cabeças. Ou a gente não continua estimulando a adoção como um tema tabu. Desculpa te interromper, Exatamente. mas é porque eu acho que é importante a gente reforçar, né? Isso. E que não existam perpetuações daqueles memes. Ah, você foi adotado, por isso que fulano não gosta de você. Ah, você foi achado no lixo. Então, assim, são memes que não ajudam, né? Falar sobre adoção. Na verdade, colocam ali mais tabu e colocam a adoção como uma filiação de segunda categoria, digamos assim. Então, assim, aquele filho vai se sentir como? De segunda categoria, porque todo mundo está tratando ele assim. E como você falou, é muito importante. A escola não pode esperar que uma criança chegue pela via da adoção para poder trabalhar isso. Então, assim, a gente tem 2 meses importantes no ano. Maio e novembro. Maio é o nacional e novembro o internacional. Por que a escola não dedica um dia, uma semana, para falar sobre os processos adotivos, independente de ter ou não criança na escola? Tem livros, tem peças, tem palestrantes, tem pessoas que falam, chamam famílias, falem com pessoas que foram adotadas ou que estão adotando, para que toda a comunidade escolar, todo lugar, todo espaço social, na verdade, né? A gente tá falando de escola porque fomenta muito conhecimento, mas que todo espaço possa falar disso como algo, como se fala de maternidade, como se fala de mulheres, como se fala de, enfim, de tudo. No final das contas, a escola é um pouco dessa vitrine, primeira janela para o mundo, né? Então, a gente está representando as famílias como? Só um tipo de família, né? Então, até no LIVE a gente tem um dos materiais para fundamental anos iniciais, são livros, né, de histórias, e uma das histórias, a personagem principal, a Fernanda, ela é adotada pela tia, né? Então, e a gente já ouviu relatos muito bonitos, assim, de professoras contando do quanto foi importante para algumas crianças que nunca tinham se sentindo representadas nas histórias ou nunca tinham conseguido falar sobre isso perante os colegas, se sentiu abraçada e acolhida. Eu fico até arrepiada contando. Do quanto isso é importante, porque a criança sozinha é um desafio muito grande. Até pensando, né, que muitas vezes essa criança ela sai de uma instituição onde várias crianças viveram ou vivem situações semelhantes à dela e ela de repente vai passar para um outro universo. Muitas vezes para uma escola particular em que a situação é muito distinta da que ela já viveu, e aí já entrando na pergunta, também numa outra distinção, é a formação de famílias interraciais, né? Então, a criança vai criando várias camadas de diferença das pessoas com quem ela convive. Como é que é isso, assim, também, a orientação, tanto para a família quanto para a criança, né? A gente está falando muito da escuta em relação à família, mas existe essa escuta para a criança nessas diferenças? Sim. Então, passo aí a bola para você. Tá bom. De como é viver nessa família diferente. Sim, eu como psicóloga infantil tenho muitas crianças que foram adotadas e a gente trabalha ali nessa questão da diferença. Elas colocam os desconfortos, algumas conseguem colocar, outras vão trazendo de outras formas, né? Mas a gente trabalha essa diferença, orienta esses pais para poder trabalhar essa diferença, porque a gente tem uma ideia social de que o diferente é algo que a gente, né, deixa de lado. E na adoção a gente precisa trabalhar que a diferença é o que forma aquela família. Não tem como fugir disso. Na adoção interracial principalmente, porque a diferença ela tá ali na cor da pele que já chega com tudo. Então, na adoção interracial, inclusive, além de todo esse trabalho com a diferença para garantir o pertencimento dessa criança, a gente precisa que aquela família seja letrada racialmente. Porque senão a questão do pertencimento ela vai ficar ali muito comprometida, digamos assim. Não adianta eu estar aberto a qualquer cor de criança se eu não consigo
criar essa criança no mundo que a gente vive hoje, né? Dizer para ela algumas coisas que acontecem, que vão acontecer. Tem uma presidente do grupo de apoio, né? Jussara Marra, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você adota uma criança preta, não é se o racismo vai acontecer, né? É quando ele vai acontecer, porque ele vai. Então, esses pais precisam entender. E todo esse entendimento vai ajudar nesse pertencimento da criança, né? O sentimento de pertencer àquela família precisa existir para essa criança. Então, a gente tem que trabalhar todas essas diferenças, entender que a diferença não é uma coisa ruim, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser, enfim, valorizada dentro de todos os espaços. Então, uma criança dentro da escola, você falou aí da criança tão importante a representatividade, né? No momento em que se conta uma história, que se fala disso. Então, olha que importante. Talvez aquela escola nem saiba que ela tem um aluno que foi adotado. E aí ela começa a falar e a celebrar essa forma de se iniciar uma família, enfim. E essa criança entende que, olha, a minha família existe. Eu sou adotado e tô vendo aqui. Porque às vezes ela tem até... Não quer dizer... Ela sabe da vida, mas não diz, porque socialmente, às vezes, as pessoas não têm essa ideia, né? Então, a representatividade é importante. A escola falar disso, contar essa história é importante. Então, nesse processo, entender... Tem uma coisa que é importante falar, que tem a ver com esse pertencimento, que é a escola adotar uma coisa que a gente chama de nome afetivo. O nome afetivo é aquele processo, porque assim, a criança... Ela entra na família, mas o processo ainda não acabou. Então, ela não tem ainda a certidão com o nome dos pais. Mas para que ela se sinta pertencente àquela família, aquela escola chama ela pelo nome afetivo, que é o nome que ainda não está na certidão, mas é a transição que vai acontecer. É um ato muito simples, mas que muitas pessoas têm que entrar com processo para que a escola faça isso. Nossa. É muito simples. Porque se hoje a gente tem nome social, é só incluir ali o nome social, não tem problema. E aquela criança vai se reconhecer como integrante daquela família. E tem escola que não faz. O quanto é importante, né, então, o que a gente está fazendo aqui de poder circular um pouco essas informações para não ter que esperar uma coisa acontecer para que algumas coisas sejam tomadas, né, algumas ações sejam tomadas. Você trouxe... essa temática da família interracial e me lembrou uma outra história, né? A gente pensa muito na Fernanda, porque eu acho que é a que traz esse... Porque como ela é a personagem principal, isso vai aparecendo ao longo de toda a história dela, né? Assim, inclusive, como é que isso se dá na relação com os amigos, né? Porque ela tem ali uma família que é diferente das outras famílias, que é a família que é a tia. Mas me lembrou também da história do Juno. Imaginei. Que é o nosso personagem de 3 anos. E aí, em algum momento, ele vive numa árvore, no oco de uma árvore. E ele tem uma vizinha, que é a passarinha, né? Que é uma passarinha. E em algum momento, um ovo de calango cai no ninho da passarinha. E ela resolve cuidar dele. E eu acho que é tão bonito, assim, né? Como que a via do lúdico e da história pode trazer, porque é uma passarinha que cuida de um calango, né? Então a gente tá falando aí de alguma forma de diversidade dessa família que, né, pode ser uma família branca que tem uma criança preta ou ao contrário, né? Ou outras diferenças que podem ter. E o quanto é importante, e aí eu trago o exemplo concreto, porque eu acho que às vezes a gente acha que quando a gente vai falar desse tema, a gente necessariamente precisa dizer as coisas para as crianças com todas as letras, sabe? E a criança, ela aprende via o lúdico, né? Então é muito bonito também quando a gente pode contar de uma forma mais poética também e normalizar, né? Acho que nem normalizar, naturalizar, né, essas relações de uma maneira poética também. E aí me lembrou uma situação pessoal que eu vivi. Eu era estagiária ainda de uma escola e a gente recebeu uma criança que tinha, né, tinha chegado nessa família via adoção, que era uma criança preta e ela era a única da turma, né? Na escola até tinham outras, mas na turma especificamente. E eu lembro que a gente foi fazer uma atividade sobre autorretrato e ela se desenhou branca. E foi a primeira vez que eu
entendi a questão de raça mesmo, assim, sabe? Assim, que eu me vi como uma pessoa branca. Porque quando eu vi que ela não estava se refletindo como ela era, eu entendi a complexidade disso no corpo dela, sabe? E foi muito importante pra mim, pessoalmente, mas foi muito duro pra ela, né? Porque a gente fazer esse acolhimento, entender de onde que isso vinha, né? Por que que ela se desenhava daquele jeito. Tudo isso foi todo um processo. E aí eu queria te ouvir um pouco, Aline, assim, quais são os principais desafios, né? Você como profissional e que acompanha muitas dessas famílias nessa relação com a escola. E eu te peço para você falar dos desafios, porque eu acho que aqui a gente também tem uma perspectiva de olhar para eles e pensar como que a gente pode avançar, né? Eles não continuarem a ser desafios, né? A gente olhar para eles e falar, isso é a nossa realidade hoje, mas o que a gente pode fazer, seja no nosso papel como educador e os educadores estão ouvindo a gente, mas as próprias famílias que, de novo, né, não necessariamente são famílias que estão no processo de adoção, podem se responsabilizar para tirar certas barreiras do caminho, né? Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Certo. Sobre as famílias, eu acho que a gente continua naquela questão da informação. Não é só se eu tenho um filho que foi por adoção que eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar a todo momento com todo mundo. Na escola, tem uma coisa que eu acho bem importante, eu acho que para incluir, para poder fazer os trabalhos, para poder incluir essa criança, entender essas várias formas de família, mas não só isso. Também falar entender sobre as consequências que esse trauma traz para essa criança, que impactam, muitas vezes, diretamente no aprendizado. E aí, essa criança, às vezes, cai num limbo, ou é porque ela é adotada e não aprende, ou porque ela tem, enfim, entra como alguma questão de dificuldade de aprendizagem. Na verdade, ali ela só precisa de estímulo e de um olhar diferente. Os mesmos desafios que essa criança vai testar na família, ela provavelmente vai testar na escola. Porque é um ambiente que ela vai estar ali. A aprendizagem, ela é feita com a vinculação também. Ela precisa de um afeto, ela precisa ser atravessada pelo afeto. E para que aquela criança se sinta bem naquele ambiente, ela vai precisar criar vínculos com as pessoas que estão ali. E essas pessoas precisam também entender como essas crianças funcionam. Porque senão elas ficam cada vez mais isoladas, né? Celebrar a diversidade também evita que essa criança se veja somente, né, no autorretrato dos pais, por exemplo. Isso tudo pode ser feito em conjunto. Eu acho que não dá para fazer só escola e só família. Eu acho que a gente precisa integrar tudo. Tem um outro ponto que me surgiu aqui, a gente falando de vínculo, que a gente fala, né, dessa nova criação, né, familiar, como se previamente, aí pensando nas crianças um pouquinho mais velhas, como se elas não tivessem criado vínculos antes, né? A gente tá falando de abandono, mas ela foi para uma instituição, ela tem amigos, ela tem os cuidadores. E como que é isso, assim, Aline? Porque no final das contas, eu sei que tem um processo ali, né? Não é do dia pra noite que essa criança sai da instituição. Eu acho que isso é um cuidado emocional também, um cuidado com a história dessa criança, para além de tudo que a gente já falou sobre proteção. Mas como é que fica essa ruptura também desse vínculo? Porque também são vínculos afetivos, também são vínculos de alguma forma familiares, no sentido de cuidado, né? Essa instituição representa, querendo ou não, a família dessa criança. O que a família faz para cuidar desses vínculos anteriores da criança, porque eles não podem ser de forma nenhuma colocados como uma coisa ruim. Ó, te livrei desse lugar, porque também foi o lugar de cuidado que ela teve. Como é que fica isso? Posso só adicionar uma questão, porque eu sei que muitas vezes também pode haver uma mudança geográfica, né, assim, também muito grande nesse processo de adoção. Seja porque a gente tem cidades que tem uma desigualdade muito grande, então a criança vem de uma região da cidade para outra que, né, assim, às vezes parece que ela mudou de país, ou até literalmente porque às vezes essa adoção acontece interestadualmente, né, assim, então também tem uma mudança de cultura, de alimentação, E que é uma outra ruptura afetiva, né? Exato.
Então, eu queria adicionar aí um pouquinho nesse que é isso, né? Eu acho que uma dúvida para famílias que adotam deve ser um pouco isso, né? Eu mantenho de alguma forma esse vínculo, não mantenho, é melhor romper, enfim. A gente precisa primeiro olhar para a qualidade desse vínculo. Porque nem sempre ele é um vínculo seguro. Ele pode ser um vínculo ali que permaneceu na insegurança. E por que permaneceu? Porque às vezes aqueles primeiros vínculos criados, né? A criança, ela cria vínculo de qualquer forma. Só que algumas vezes de forma insegura. Porque aquele cuidador não estava disponível naquele tempo. Às vezes, ir para a instituição, ele só mantém essa insegurança. Infelizmente, nem todas. Tem muita instituição muito boa que remonta realmente uma segurança. Mas tem outras que não. E aí tem algo que eu penso, e é o que eu defendo que as instituições precisam criar vinculações seguras, porque isso ajuda nas relações futuras, né? Porque se o meu primeiro modelo foi um modelo inseguro, eu preciso ter outros modelos para eu entender que aquele primeiro não foi correto. Né? Então eu defendo isso, mas isso não acontece. Por quê? Porque a passagem, segundo o ECA, da criança na instituição, ela é provisória. E aí entende-se, por tabela, que o vínculo vai ser provisório. A qualquer momento, aquela criança sai. E é o que a gente espera. Ela tem 18 meses, né? Pela lei, ela precisa ficar lá por 18 meses. Volte, seja para sua família de origem ou seja numa família adotiva. Isso muitas vezes passa, porque aí tem diversos processos que não acontecem no prazo. Mas nesse tempo, muitas vezes ela não criou uma vinculação segura com esses cuidadores, né? E os cuidadores às vezes também não criam por uma proteção pessoal. Ninguém quer quebrar vínculo, né? Tem isso também. Então essa criança, ela acaba indo para a família e é muito uma referência, não necessariamente um vínculo seguro. É o que é previsível. Então a instituição era o previsível. Para aquela família, aquela criança, ela vai sentir falta daquilo, e aí a família vai, né, imaginar assim, poxa, ela tá perdendo. Faz essa transição gradual. Isso é importante. Importante saber como ela funcionava nessa instituição, para que a gente possa fazer uma rotina, uma transição gradual. Se esse vínculo com os cuidadores anteriores, com as crianças que ficaram na instituição, for algo que não atrapalhe o novo vínculo, a gente pode manter as duas coisas. Para algumas crianças, isso é muito complicado, porque ela se mantém no vínculo anterior, e aí, às vezes, não se abre para o novo vínculo. E aí, a gente vai precisar analisar. Não tem uma resposta correta apenas. A gente tem assim, a gente precisa analisar se esse vínculo que está sendo mantido ajuda ou não no vínculo atual. Isso. Muitas vezes, se aquele vínculo foi seguro e aquelas pessoas estão ali cientes de que aquela família, para aquela criança é a melhor coisa, então elas ajudam. Né? Eu já vi muito caso, assim, de que aqueles cuidadores, eles já ajudaram muito ao vínculo atual. E em outros que não. A relação e o laço que aquela criança tinha com aquela instituição piorava mais do que o que ajudava. Então, é algo que a gente precisa analisar um pouco, né? Eu acho que o que você diz é importante, porque é importante ter atenção para, de novo, né? A gente não agir sempre nesse lugar de dualidade, de ou eu rompo ou eu mantenho, né? Eu acho que tem que... a gente repete isso muitas vezes quando a gente fala de educação e psicologia, que cada história é uma história, mas eu acho que nesse caso a gente tem que dar mais ênfase pra isso, porque realmente cada história é uma história, e a gente cria tantos, de novo, tabus e inventa tanta coisa na nossa cabeça quando a gente tá falando dessas histórias, que a gente já coloca barreiras antes de efetivamente conhecê-las, assim, né? Então, acho que tem aí um lugar importante. Cada história é uma história, e aí essas crianças já, como você mesma colocou, né, já vêm com uma história. Exato. Né? Então, querer criar um vínculo com essa criança é reconhecer que essa história vem com ela, legitimar essa história, para poder criar uma história nova ali, né? Mas não esquecendo e atropelando a história passada. E ao mesmo tempo também não, né? Que você falou uma coisa que pra mim me marcou muito e foi muito importante, que é não forçar que essa história seja contada e recontada constantemente pela criança, né? Acho que vai ter o tempo dela, e de novo vem esse lugar
nosso de ansiedade, dos nossos tempos, né? E de até uma tentativa intencionalmente boa de querer cuidar, mas que a gente às vezes atropela os processos de elaboração daquela criança, e aí depois, se a gente não lida bem com aquilo, e por isso que as famílias, seja as famílias que estão no processo de adoção, quanto as que são rede de apoio para elas, não forcem a barra para que depois isso não vire, né, assim, isso não vire um truco, né, tipo, na hora dessa relação acontecer. Então eu jogo na cara daquela criança a história, ou até casos mais graves, que eu acho que é importante a gente reforçar a gravidade de devoluções, né, também. Acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso, mas o quanto isso é grave, né, nessa história. Então a importância desse processo ser longo e dessas pessoas terem consciência do que pode vir, né, dos seus desejos, da sua motivação, das relações que a pessoa tem, para que depois isso não repercuta mais uma vez numa história difícil para essa criança, né, assim. Muito. E até respondendo o que você trouxe sobre os referenciais, né? Você trouxe uma coisa bem importante, que é essa mudança de estado, de cidade e tal. E a gente fala, eu vou até no mínimo, a criança, ela perde todo o seu referencial. Exato. Quando ela, não só se ela muda de cidade, ela perde cheiro. Ela perde a rua conhecida. Ela perde tudo que ela conhecia. Exato. Então, muitas vezes, algumas pessoas pensam assim, mas ela tá num lugar muito melhor. Mas é um melhor que ela não conhece. Exato. Ela não tem esse contato, né? E é importante prestar atenção nisso. Mas eu tô aqui, ela tem tudo. Ela tem um quarto, ela tem uma casa. Mas não é só isso. Ela perdeu todo o referencial sensorial dela, digamos assim. Tudo. Total. E às vezes, assim, ela tem um quarto, mas às vezes a criança tá com medo de dormir sozinha, porque o referencial dela era dormir com outras crianças junto, né? Então, não necessariamente é o melhor. Exato. Né? E aí a Jo vai falar. Ou se é o melhor, ela não vai reconhecer isso de cara, né? Exato. Você tem um tempo pra isso ser melhor a partir de qual referencial? Exatamente. E aí acho que a Jo falou sobre essa questão de não antecipar, você também, né, de não antecipar algumas conversas, mas acho que deixar a porta aberta. E a gente falou um pouco de literatura, né? E dos nossos instrumentais no Live. E aí acho que seria legal, assim, dar uma dica pro pessoal, assim, de livros, filme, alguma coisa que você acha que também abre oportunidade pra isso, né? Você tem algum livro, um filme que você sempre indica? De Assim? novo, acho que pra famílias que estão no processo adotivo e pra famílias que querem introduzir esse tema em casa. Exato, né? e pra assim, educadores e educadoras, enfim. Ó, livros tem vários. Vou começar pelo meu. Pode ir lá. Aqui é o lugar da publi, tem que falar, autopubli, tem que fazer. Pois bem, escrevi em parceria com a amiga Letícia Gonçalves, também psicóloga, um livro chamado Dia em que eu nasci mais uma vez, que mostra, ele é um livro escrito para ser condutora sobre conversas de adoção, mas não para falar só para a criança que foi adotada. Ali eu consigo falar para todas as crianças que é possível nascer de novo numa outra família. Claro, um nascimento afetivo, né? A gente não está falando de um nascimento biológico. Então, no livro, eu conto exatamente isso, sobre o dia em que ele nasceu, biologicamente falando, e o dia em que ele nasceu afetivamente para uma outra família. Esse é um livro que pode ser lido para qualquer idade, tá? Tem outros maravilhosos, chamado Filho é Filho, da Mari Muradas, né? Que também fala de adoção. Tem o livro O Menino que Não Nasceu da Barriga da Mãe, né? Daquela mãe que cuida. É importante falar de todas as barrigas. Falando em filme, a gente pode falar de filmes bem infantis que falam. Os Minions são filmes que falam, né? Filme que fala de adoção, né? Que tem ali. Tem outros chamados Tarzan, gente. Tarzan é um filme tão antigo e que fala ali totalmente de adoção. Então, qualquer filme, qualquer desenho que fala, você trouxe aí a ideia do livro, do livro, né? Que tenha um ovinho diferente. Qualquer história que pode não estar falando nem o nome da adoção. Exato. Mas que ele fale sobre essa diversidade, que a família é formada pelo cuidado, e não só porque nascemos iguais ou parecidos. Então, isso já está falando de adoção. Então, celebrar essa diversidade, celebrar que o amor é adotar, é amar aquele que é diferente. E a gente ama o diferente, mesmo fora da nossa família, por que não na nossa família? Como já diria Bell Hooks, o amor é um
uma ação, Exato. né? Então, por mais que tem aquela coisa, né? Família é quem ama, mas tem uma coisa da ação, né? Isso. Então, O que é vai esse ser uma amor? prática, Exato. né? Então, não é algo dado, não é algo fácil. Não. Se a gente tem esse podcast para falar de famílias gerais, estar em família, conviver em família já é um desafio. E a gente está pondo aqui hoje os desafios de uma família que se construiu aí por forma de adoção, que vai ter a sua complexidade, sim, a gente precisa reconhecer, né? Então, é com amor, mas que o amor também tem o lugar dessa intencionalidade. Isso é e o importantíssimo. quanto ser família é também lidar, e a gente fala disso aqui o tempo todo, com diversas contradições, né? É o amor que também tem raiva, que também tem frustração. Então, de ambas as partes, de todo mundo que tá envolvido nessa família, né? Então, reforçar isso, porque também é importante para acolher essas famílias, aí mais especificamente as famílias que estão no processo, que ele não vai ser um processo linear de só amor, só né, felicidade, assim, desejo, felicidade. Vai ter um movimento significativo, né? Assim, de outras emoções que vão aparecer tanto para a própria família quanto para a própria criança. Sim. Né? E elas precisam ser validadas também, né, dentro dessas casas. Ele precisa ser construído dia a dia. Exato. Né? Não é aquele, criei o vínculo ali, ótimo, agora Tá vou sentar e estabelecido, esperar. ponto. Uhum. Não, o amor é construção dia a dia. E a pessoa precisa sentir esse amor. Agora, Aline, a gente já usou toda a sua expertise e a gente teria muito mais para falar sobre adoção. Acho que fica aqui também um ponto pra gente mesmo, pra trazer mais vezes esse assunto pra roda, mas a gente tem uma questão de tempo, e a gente tem provavelmente um ouvinte ou ouvinta querendo também participar da nossa roda, e mandou uma pergunta pra gente, e a gente vai usar aqui também toda a sua experiência, sabedoria, pra responder alguma pergunta que eu não sei qual é, sobre esse processo de educar, criar, conviver. Então vamos lá. Vou dar play. Olá, eu sou o Pedro, eu sou pai livre de 2 meninas de 5 anos. A minha pergunta é a seguinte: o que fazer quando as 2 crianças vivem disputando os amiguinhos? Uma sempre fica excluída e a outra ganha a briga, conseguindo ficar próximo de um dos amiguinhos. O que eu faço? Obrigado. Elas devem ser gêmeas, né? Nossa! E uma é a descolada, sociável. Pergunta genuína de Pedro, né? Desesperado no trânsito. Desesperado, Você meu vê o Deus. barulhinho de carro atrás. O que assim. eu faço? Gente, que difícil, hein? Que difícil. Deixa eu pensar aqui. Tem tempo pra pensar? Não, tem, sempre. Tem ali, ó, agora a gente tem um relógio que marca nosso Tempo pra tempo. pensar. Eu acho assim, primeiro a gente precisa... Porque precisa saber de quem é a necessidade dessa criança estar com esses amigos. Ah, Olha. um bom ponto esse. Isso. Porque, às vezes, por ter, e aí eu tô respondendo como mãe, eu vou responder como mãe também. É isso. Que você olha assim, ai, ninguém tá brincando com meu filho, gente, tadinho. Ele é tão legal. Ele é tão legal, tem coisas tão legais, por que a outra brinca e essa não? E assim, parecem gêmeas, né? Isso que a gente, 2 filhas de 5 anos, a gente imagina que sim, que sejam gêmeas ou enfim, ou 2 crianças, uma adotada e outra não com a mesma idade. Exatamente. E aí a gente precisa entender a individualidade de cada uma, porque apesar de gêmeas, talvez elas não tenham a mesma necessidade nem aquelas mesmas características, né? Genuinamente, já perguntou pra essa criança como ela se sente? Não brincando, né? Com esses amiguinhos que a outra está brincando? É por alguma habilidade que ela gostaria de ter e não tem? Porque aí a gente, como adulto, pode ajudar a desenvolver. Uhum. O que não dá é pra fazer com que a outra faça com que ela tenha amigos. Porque não é o trabalho dela. Responsa dela. Exatamente. Eu pensei muito também quando você foi falando isso, Aline. Eu fiquei pensando que às vezes é mais fácil, porque é mesmo, né? A gente carregar as crianças juntas para os mesmos lugares, né? Sim. E é importante, principalmente quando a gente tá falando aí de crianças
gêmeas ou que têm a mesma idade, que elas também tenham as suas individualidades respeitadas, né? Então, entender para além das amizades, né, esses interesses, assim. Que lugares são esses que essas amizades estão sendo criadas, estabelecidas ou desejadas, né? Às vezes é um lugar que para uma é muito confortável e para ela vai ficar, né, assim, vai ter mais facilidade de interagir e para outra não necessariamente, né? Então, ouvir as necessidades não só de se é um desejo e interesse dessas relações, mas se esses ambientes são efetivamente agradáveis, confortáveis, desejosos das duas, né? Exato. Então, se isso tá transbordando em casa, né? Porque o pai aí colocou uma questão de disputa, né? Mas a gente, adulto, quando tem crianças próximas ali da idade, ou, né, tem os irmãos, a gente, às vezes, cai na falácia de comparação, né? Um consegue, outro não consegue, um é mais sociável, outro é menos, né? Então a disputa às vezes tem muito mais a ver com essa atenção e reconhecimento dos adultos do que necessariamente um desejo de estar ali com essas crianças. Acho que quando a Jo fala de interesses diversos, é importante olhar para isso, né? Desse desejo da criança, ou se é uma dificuldade mesmo que ela está sofrendo, e até ver na escola se é possível. Estão em salas separadas, porque aí são outros grupos de amigos, outros colegas, e essa comparação não fica tão intensa, né? Porque tendo a mesma idade, vão ter as mesmas provas, a comparação em algum momento vai cair, mesmo que a gente não verbalize, né? Ela fica um pouco escancarada. Então, tomar esse cuidado, porque a disputa às vezes tem a ver com a disputa pelo amor e a atenção de vocês. E com o mundo adulto, né? Não só dos pais, mas às vezes isso tá posto em vários outros ambientes, né? O mundo adulto coloca, às vezes, essas crianças mais em disputa do que elas mesmas, assim, né? E às vezes tem uma coisa que acontece muito em gêmeos, que quando eles estão juntos no mesmo ambiente, eu não dou a oportunidade de cada um exercer a sua individualidade. Então, um fica na sombra do outro. Geralmente, aquele mais tímido fica na sombra do mais sociável. Então, quando a gente separa, a sua opção foi maravilhosa, a gente dá a oportunidade dele se mostrar como ele é para outras pessoas. Espero que a gente tenha ajudado. Exato. Ou colocado mais minhoca na sua cabeça. Mas faz parte, ajudar também é isso. Ajudar não é dar Ajudar resposta. é fazer refletir também. Exato. Aline, muito obrigada pela participação. Muito gostosa ter um papo fluido aqui, desmistificando, mas ao mesmo tempo com a seriedade que precisa ter esse assunto. Muito e que obrigada. A gente consiga mesmo, né, cumprir com o nosso objetivo de levar esse assunto para todas as famílias, que a gente fale mais, né, assim, eu acho que fica também essa responsabilidade nossa, né, Rê, de trazer mais esse cenário para outros temas, né, pra gente não ficar falando de adoção só quando a gente tá falando de adoção. Exatamente. Sabe, assim, pra gente falar de adoção quando a gente tá falando de todas as parentalidades e as formas de famílias possíveis do nosso mundo, assim. Então, obrigada de novo. Fala teu arroba, Aline, pro pessoal seguir. Primeiro, agradecer, né? Eu já acho muito importante um tema desse, né? No podcast de vocês. Não sendo nenhum mês comemorativo da adoção, que já é uma coisa maravilhosa. Então, é sinal de que é um assunto que precisa realmente estar na roda, precisa fazer parte aí de assunto cotidiano. As pessoas podem me encontrar no @Mundo da Adoção em qualquer rede social. Então, botou o Mundo da Adoção, lá estou eu, né? Sou eu que respondo, viu, gente? Respondo os directs, pode demorar, mas eu respondo. A Aline também tem vários outros episódios em outros podcasts, então quem quiser se aprofundar mais, ouvir você em outros lugares também, fica um convite, né, pra seguir te acompanhando. E a gente, vocês já sabem, mas quem tá chegando aqui porque veio interessado pelo tema também, @Inteligência de Vida. A gente segue fazendo muito conteúdo sobre socioemocional, divulgando os nossos episódios. Então também quem chegou aqui pela primeira vez e tiver a oportunidade e desejo, ouçam os outros episódios, porque a gente abordou vários temas que têm a ver com essa relação da parentalidade. E, de novo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É um prazer falar de adoção. Obrigadão, gente. Um beijão.